Amada família Tesouro de Oração, que alegria estarmos juntos mais uma vez para buscarmos a face do nosso Deus nesta manhã que Ele nos deu. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encham o seu coração agora. Que seus pensamentos e todo o seu ser sejam cativados pela presença do Altíssimo. Você que tem caminhado com o Senhor Jesus em fé, mesmo em meio às aflições da vida, saiba que este é um tempo separado, precioso, de comunhão com nosso Pai. Esta é uma manhã de esperança, de consolo e de renovação, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e dele vem todo o refrigério para a nossa alma. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã em Cristo, a abrir seu coração agora. Esqueça um pouco os ruídos ao redor, as distrações, as pressões. Concentre-se neste momento santo. Não é apenas mais uma oração, é um encontro com aquele que é o autor da vida, que nos conhece pelo nome, que nos guardou durante a noite e que hoje nos chama à comunhão com Ele. Nosso Deus, que é fiel em todas as suas promessas, nos acolhe nesta manhã como filhos amados. Vamos juntos colocar nossos pensamentos, medos e expectativas diante dele. Que este tempo seja de consolo, de paz e de restauração, pois a palavra que vamos meditar nos leva justamente a entender a preciosa forma como o Senhor lida com os justos, mesmo em dias difíceis. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação, nós nos achegamos a Ti nesta manhã com temor e reverência, mas também com plena confiança, pois fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Nós Te bendizemos por mais um dia, por este fôlego de vida, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Nós reconhecemos, ó Deus, que dependemos totalmente de Ti. Cada passo nosso, cada pensamento, cada decisão deve ser rendida diante da Tua vontade. Neste momento, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, que nosso coração seja terra fértil para a Tua palavra, que o consolo que vem do alto visite o coração de cada um dos Teus filhos e filhas que oram agora conosco. Ó Senhor, muitos entre nós têm enfrentado dias de tristeza, de silêncio, de perdas, mas sabemos que o Senhor está presente. Tu és o Deus que vê, o Deus que recolhe nossas lágrimas e que nos promete descanso eterno. Entregamos esta manhã a Ti, Senhor, que cada segundo do nosso dia seja para a Tua glória, que o nosso coração esteja em paz, porque sabemos que, ainda que o justo pereça aos olhos do mundo, ele entra em descanso. Tua palavra nos diz que ele é recolhido da presença do mal. Isso é amor, é cuidado, é soberania. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Ajuda-nos a descansar em Tuas promessas e a encontrar abrigo nas Tuas verdades. Nos ensina, ó Deus, a viver com temor e santidade, olhando para a eternidade que nos aguarda. Que a nossa manhã seja cheia da Tua presença. Fortaleça o cansado, anima o abatido, desperta o indiferente e consola o aflito. Tudo para a glória do Teu nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meu querido irmão, que palavra poderosa! Espero que esteja falando profundamente com você. Se esta oração tem edificado sua vida, compartilhe este momento com alguém que precisa de consolo nesta manhã. Leve adiante essa semente de esperança. Que mais corações sejam alcançados pela paz que só o nosso Deus pode dar. Glória seja dada ao nosso Deus eterno. Irmãos e irmãs amados da família Tesouro de Oração, vamos continuar crescendo e avançando no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meditando com atenção e reverência na palavra que Ele nos deu. Que nossos corações permaneçam abertos e sensíveis, pois o Espírito do Senhor nos conduz em graça e verdade. Vamos agora refletir com profundidade sobre a palavra tema desta manhã, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículos 1 e 2. Isaías 57, 1 e 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém entenda que o justo é levado antes que venha o mal. Ele entra em paz,
Descansarão nas suas camas os que houverem andado na retidão. Esta é uma palavra que confronta a nossa visão natural da morte e da justiça. Ela nos revela uma realidade espiritual que muitas vezes passa despercebida por olhos carnais. O profeta Isaías fala a um povo que se tornara insensível, que não percebia que a morte dos justos não era caso ou desamparo, mas cuidado divino. O justo perece, mas ninguém para considerar isso com um coração sensível. Por quê? Porque a superficialidade espiritual havia tomado conta do povo e, infelizmente, vemos o mesmo nos dias de hoje. Quando um justo parte, muitos se desesperam, mas não param para discernir espiritualmente. A palavra nos diz que os homens piedosos são arrebatados antes que venha o mal. Isso é misericórdia. É Deus guardando os seus daquilo que viria. É uma perspectiva celestial que olha além do agora. A morte para o justo não é derrota, mas livramento. Não é tragédia, mas descanso. A promessa é clara. Ele entra em paz. Não há tormento para os que andaram em retidão, mas descanso em paz. Eles descansam nas suas camas, expressão de segurança, de aconchego, de repouso eterno. Quantas vezes olhamos para uma perda e nos revoltamos, ou choramos como se fosse o fim? Mas a palavra nos ensina que há algo mais profundo acontecendo. O Senhor recolhe os seus com sabedoria eterna. Ele vê o que está diante de nós, ele conhece os dias maus que ainda viriam e por isso guarda o justo, levando-o ao descanso. Essa visão muda nossa maneira de lidar com o luto, com as despedidas, com os silêncios. Muda nossa teologia de vida e morte. O Senhor Jesus venceu a morte e os que nele estão descansam com ele. Que esta verdade traga consolo ao seu coração nesta manhã. Vamos orar. Deus eterno, Pai das consolações, bendito seja o teu nome por tua palavra que nos ilumina e consola. Senhor, como somos pequenos em discernir teus caminhos. Como é fácil nos perdermos em nossas emoções e esquecermos de olhar para o alto. Mas hoje, nesta manhã de graça, te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a enxergar a vida com os teus olhos, a perceber que até na morte dos justos há propósito, cuidado e livramento. Sabemos, Senhor, que tu não desamparas os teus. Tu nos recolhes com amor. Que consolo saber que aqueles que andaram em retidão agora descansam em paz. Ajuda-nos a lembrar disso quando estivermos diante da dor da separação. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça com a certeza de que o nosso destino está seguro em ti. Pedimos por aqueles que choram hoje, ó Deus, que a tua palavra seja lento, que o teu consolo seja real, que o teu amor abrace cada coração que sente saudade. Fortaleça a fé dos teus filhos. Ensina-nos a viver com a eternidade em mente. Que esta manhã seja marcada por esperança, não por desespero, por fé, não por medo, por paz, não por confusão. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. Amém. Meu querido irmão, que palavra poderosa! Espero que ela esteja falando profundamente com você. Se assim for, te convido agora a se inscrever no canal Tesouro de Oração. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que edificam e transformam. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para continuar orando conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Família Tesouro de Oração, vamos prosseguir unidos nesta manhã de graça, meditando profundamente nas verdades eternas da Palavra de Deus. Que maravilha é seguir crescendo na fé, fortalecendo o coração com a esperança firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue a nos guiar para que o nosso entendimento espiritual se aprofunde e nossa confiança seja renovada. Já lemos Isaías 57, 1 a 2, e compreendemos que a morte do justo não é um descuido, mas um ato de amor e livramento do Senhor. Agora, vamos nos deter ainda mais na profundidade deste ensino, para que a nossa fé não vacile quando formos confrontados com a dor, a saudade ou a incompreensão. A palavra começa dizendo: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração.
O profeta lamenta a insensibilidade espiritual do povo, a superficialidade diante da morte dos justos. Quantas vezes vemos o mundo chorar com desespero como se a morte fosse o fim absoluto? Mas o Senhor nos ensina a olhar com outra ótica. Quando um justo é recolhido, há um propósito eterno por trás. A fé reformada nos ensina que Deus é soberano em todos os seus decretos e a vida dos seus servos está completamente em suas mãos. O versículo segue: "E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém entenda que o justo é levado antes que venha o mal." Aqui está o cerne. Deus nos vê além do tempo. Ele livra seus filhos do mal futuro. Muitos podem perguntar, mas por que Deus não o curou? Ou por que foi levado tão cedo? Mas a resposta bíblica é: para livrá-lo do mal. Pode ser um mal físico, espiritual, moral, social, o que for. Deus, que conhece o amanhã, livra hoje. Essa perspectiva transforma o lamento em confiança. Não anulamos a dor, mas a atravessamos com fé. O cristão chora, mas não como os que não têm esperança. Sabemos que os que estão em Cristo não estão perdidos, estão com o Senhor, e isso nos enche de paz. O versículo 2 conclui: "Ele entra em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na retidão." Descanso eterno, paz duradoura, recompensa preparada. É isso que espera os justos. Eles não se perdem, eles entram em paz. Que palavra linda! O justo não é esquecido, ele é acolhido. O mundo pode não notar, mas o céu recebe. Vamos orar. Deus justo e fiel, nós te glorificamos, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos. Senhor, como é bom saber que nada foge ao teu controle. Que segurança é pertencer ao teu cuidado eterno. Sabemos que cada justo recolhido pelo Senhor está em paz, não em tormento. Está em descanso, não em aflição. Está em teus braços, não em esquecimento. Hoje te pedimos, ó Pai, fortalece a nossa fé nessas verdades. Que ao meditarmos na tua palavra, o consolo tome conta do nosso ser. Que ao vermos a morte dos teus servos, saibamos que estão mais vivos do que nunca na presença do Senhor. Dá-nos, Senhor, entendimento para considerar estas coisas com um coração sensível e uma mente firmada na Tua palavra. Te pedimos também por todos os irmãos e irmãs que enfrentam o luto, que esta manhã seja de restauração, de paz e esperança renovada. Tira o peso da alma, levanta os abatidos e faze-nos lembrar que há vida eterna para os que creem no Teu Filho Jesus Cristo. Que a nossa esperança esteja ancorada nele. Tudo isso oramos com gratidão e confiança, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu irmão querido, minha irmã amada, que palavra viva e verdadeira, que ela esteja enchendo o teu coração de certeza e paz. Se essa oração está sendo alimento para a tua alma, eu te convido a comentar aqui embaixo qual parte da mensagem mais tocou o teu coração. Seu testemunho pode ser uma bênção para outros que também precisam de consolo e direção. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Família Tesouro de Oração, vamos encerrar este precioso tempo com uma oração de entrega, gratidão e bênção. Estamos sob a luz da palavra e no consolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a vida e a ressurreição. Que cada verdade meditada hoje esteja viva em seu coração durante todo este dia. Agora, com reverência e fé, vamos consagrar nossa manhã ao Senhor em oração. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de misericórdias infinitas, nós te adoramos neste momento com todo o nosso coração. Te rendemos louvor e glória, pois a Tua palavra nos visitou com poder e consolo. Tu és o Deus que sustenta o justo, que recolhe com cuidado os Teus santos, que livra com sabedoria e que prepara descanso eterno para os que te pertencem. Obrigado, Senhor, por abrir nossos olhos espirituais para compreender o valor da retidão, o propósito do sofrimento e o descanso prometido. Hoje, Senhor, entregamos a Ti as angústias que ainda habitam nos cantos mais profundos da nossa alma.
colocamos aos teus pés os nomes dos que amamos e que já foram recolhidos pelo Senhor. Sabemos com plena certeza que o justo, que é levado pelo Senhor, entra em paz. Que verdade maravilhosa, Senhor! Que essa esperança seja o alicerce da nossa fé, especialmente nos momentos em que o mundo tenta nos empurrar para o desespero. Não andamos segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito que vivifica. Te pedimos, ó Deus, renova em nós a alegria da salvação, dá-nos um coração firme, fiel, que te busque em santidade. Ensina-nos a valorizar os dias que nos dás, a andar em retidão, a amar a tua justiça e a não perder de vista o nosso destino eterno. Que a nossa vida seja vivida com propósito, olhando para o alto, aguardando com esperança o dia em que estaremos eternamente contigo. Pai, visita agora cada membro desta família Tesouro de Oração. Que o teu amor abrace cada um, que a tua mão poderosa esteja sobre seus lares, que esta manhã seja abençoada com paz, proteção, discernimento e direção. Livra-nos do mal, Senhor, conduza-nos pelo caminho da justiça por amor do teu nome. E ao final de tudo, Senhor, que possamos ter vivido para a tua glória. Que ao fim da nossa jornada, sejamos também recolhidos pelo Senhor para o descanso eterno, com a certeza de termos andado na retidão. Que a nossa esperança seja firme até o último dia. Oramos com fé, gratidão e reverência. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é precioso esse tempo de oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua manhã, que a paz de Cristo encha o seu coração e que a esperança da eternidade guie os seus passos. Se esta oração falou com você, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando tempos de dor ou incerteza. Seja instrumento de consolo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aqui no canal Tesouro de Oração, inscreva-se agora e caminhe conosco todos os dias em oração, meditação e edificação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.